Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito bom ter cada um de vocês aqui conosco nessa noite. Hoje, domingo de Páscoa, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios para falar sobre o que nós entendemos ser o grande símbolo da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nessa noite eu quero narrar junto com vocês 3 dias principais, basicamente, a sexta, o sábado e o domingo, do que aconteceu com Jesus. E é uma data muito importante para nós nos lembrarmos do que fez e o que passou o nosso Senhor, o que aconteceu com Ele. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente de como nós estamos acostumados. Normalmente eu leio um texto das Escrituras e eu explico somente esse texto. Eu pego outros textos para reforçar o entendimento desse texto. Mas hoje eu vou fazer uma exposição narrativa com base principalmente no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 22. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. É claro que do capítulo 22 até o domingo da ressurreição, o capítulo 22 é principalmente o que aconteceu com Jesus na quinta-feira. É muito longo. Então eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas partes, vou explicar outras partes e a gente vai meio que ouvindo o Evangelho e ouvindo o pregador aqui na frente. Então eu peço de você um pouquinho de compreensão, de me acompanhar, tá bom? E não ficar só lendo o texto, para a gente tentar construir essa dinâmica. Então deixa eu orar mais uma vez por mim e por você aqui nessa noite. Pai amado, nós te louvamos porque sabemos que é o Senhor quem conduz cada um de nós para estarmos num ambiente de igreja, para ouvir a Tua voz por meio das Escrituras pregadas. É o Senhor quem abre o entendimento, é o Senhor quem abre o nosso coração, é o Senhor que mostra a miséria da nossa natureza, de quão pecadores nós somos, de quão necessitados nós estamos de Jesus, e que o Senhor possa operar o Teu Evangelho poderosamente no nosso meio nessa noite, trazendo conversão, quebrantamento, humilhação diante do Senhor, porque nós não temos nada para Te oferecer, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti de mãos vazias e mãos, na verdade, cheias, mas cheias de pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos e irmãs nessa noite e opere poderosamente por meio do Teu Espírito Santo, nos trazendo a compreensão do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos em Lucas, capítulo 22, deixa eu explicar um pouquinho o pano de fundo que está acontecendo. Veja, eu quero narrar principalmente o que aconteceu com Jesus na sexta-feira, no sábado e no domingo. E esse é o que a gente chama no calendário cristão da Semana Santa. É entre o domingo de Ramos, o nosso último domingo, e esse domingo de Páscoa. O domingo de Ramos é chamado assim porque marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o Senhor Jesus entra num jumentinho e ele entra como um rei, entrava no Antigo Testamento. Os reis antigos faziam essa entrada triunfal e Jesus ele vem dessa maneira, e enquanto ele está entrando em Jerusalém para sua glorificação, os discípulos estão jogando ramos na frente, diante do Senhor, jogando as suas capas para Jesus passar, e ficou tão conhecido como Domingo de Ramos. E nós hoje estamos no Domingo de Páscoa. E na quinta-feira começava uma festa judaica chamada de a Festa dos Pães Sem Fermentos, e era junto com a festa da Páscoa, com a comemoração da Páscoa. Isso acontece porque lá no Antigo Testamento o povo judeu estava escravizado pelos egípcios e eles ficaram 400 anos debaixo do jugo da escravidão. E então Deus levanta Moisés para libertar o povo e Deus aparece, uma passagem muito conhecida, até entre descrentes conhecem, Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, ali a sarça está pegando fogo e ela não queima, aquilo chama a atenção de Moisés, ele se aproxima e então Deus se apresenta para ele. Pois bem, depois que Deus levanta Moisés para libertar o povo, Moisés vai até o faraó e ele diz: Deus está me enviando para que você, faraó, deixe os israelitas irem para adorar a Deus. E o faraó não permite que o povo seja liberto. E então começa uma série de pragas, são as 10 pragas aí no Antigo Testamento. O faraó se recusa e Deus vai enviando
cada praga na tentativa de persuadir o faraó a libertar o povo. Até que chega na 10ª praga, e essa é importante, porque na 10ª praga Deus manda Moisés instruir o povo para que cada família sacrifique um cordeiro chamado de o Cordeiro Pascual. E eles tinham que fazer duas coisas, eles tinham que sacrificar o cordeiro, coletar o sangue desse cordeiro, passar numa plantinha chamada hisopo, passar nessa plantinha, usar essa plantinha para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então toda família tinha que fazer isso na sua casa. E aquelas famílias que eram muito pequenas, que não tinham e não davam condição de consumir todo o cordeiro, eles se juntavam então algumas famílias para que a ordem do Senhor era que eles tinham que consumir tudo, eles não podiam deixar sobras. E assim o povo faz isso. Todo mundo, todo israelita, obedece à ordem de Moisés, dada por Deus. E eles passam o sangue nas suas portas, nos umbrais das portas. No cair da noite, daquela mesma noite, um anjo do Senhor vem sobre toda a terra do Egito, o anjo da morte, e ele passa sobre a casa dos israelitas. E aí ele vê o sangue do cordeiro passado nas portas, e ele passa por cima da casa. Por isso, na festa judaica, o judeu chama a festa de Pessar, e Pessar significa literalmente passar por cima. Então, o anjo do Senhor, o anjo da morte, passa por cima das casas dos israelitas, e tem aquele símbolo, e aquele símbolo, Deus tinha dado ordem ao anjo que toda casa que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo não tinha que fazer nada com aquela família. Mas quando o anjo chega na casa dos egípcios e não tem na casa deles o sangue do cordeiro, então ele entra dentro daquela casa e ele tira a vida de todo o primogênito, ou seja, de todo o filho mais velho. E aí Moisés volta para o faraó, e o faraó tinha acabado de perder o seu filho, e aí o faraó finalmente deixa o povo ser liberto, e liberta o povo, e o povo vai embora. Só que o povo, quando vai embora, ele vai embora às pressas. Eles amassam o pão com o trigo que eles tinham, e eles não colocam nem fermento no pão. Por isso, quando eles saem da terra do Egito, Deus institui que eles anualmente comemorassem a Páscoa junto com a festa dos pães sem fermentos. É uma festa de 7 dias, na verdade. É 2 festas que depois os judeus fizeram dela uma única festa, começando na quinta-feira, indo até a outra semana, 7 dias. Pois bem, por que isso é importante? Porque tudo isso aponta para o que vai acontecer com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que está prestes a expiar os nossos pecados, está prestes a derramar o seu sangue para nos livrar da morte e da escravidão do pecado, assim como aconteceu com os israelitas. E Jesus faz isso exatamente no mesmo dia da Páscoa que os judeus estavam comemorando. Ou seja, ele se apresenta como o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Inclusive, esse é o título do sermão dessa noite: Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Então eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 7 a 8, e nós vamos começar a nossa narração aqui em Lucas 22, versos 7 a 8. Então, Lucas 22, 7 a 8 diz: Finalmente chegou os dias dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. E aí Jesus dá uma descrição, uma série de descrições. Vão a tal cidade, vocês vão encontrar um homem, vocês vão falar com esse homem, vocês vão dizer ao nosso Senhor que é um lugar para preparar a Páscoa, esse homem vai levar vocês no piso superior, e lá vocês vão preparar a Páscoa. E os discípulos fazem exatamente como Jesus descreveu. Isso é uma quinta-feira. Chegando à noite, então Jesus senta com os seus discípulos para finalmente ceiar junto com eles, aí no versículo de número 15. Então, nos versos 15, a gente lê: E lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão,
deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então isso é o que Jesus fez. Na noite da ceia do Cordeiro Pascual, ele institui a sua ceia, ao que nós chamamos da ceia do Senhor, que inclusive os irmãos já serviram aqui um pedaço de pão, o cálice, e depois nós vamos ceiar juntos, depois do sermão dessa noite. Irmãos, isso é muito importante, essa ceia, porque Jesus faz duas promessas. A primeira, que ele está ratificando no seu sangue uma nova aliança com os seus discípulos. Uma aliança que não pode ser quebrada. Por que não pode ser quebrada? Porque ele está colocando nessa aliança o próprio sangue. Seu próprio sangue. Ou seja, se alguém pudesse quebrar uma aliança ou sofrer as consequências da aliança, essa pessoa pagaria com a própria vida. Jesus já está dando a própria vida para firmar essa aliança. E a segunda promessa é que nós vamos ceiar juntos até que um dia nós ceiemos com ele no seu reino. Então a ceia aponta para a nossa expectativa, primeiro obediência, depois expectativa de um dia estarmos todos juntos, finalmente, com o nosso Senhor. Durante a ceia, Jesus anuncia que um dos 12 o trairia. E Judas, que já havia fechado um acordo com os líderes religiosos, se levanta e sai, assim que depois termina a ceia. Aí o que Jesus faz? Nessa mesma noite ele levanta-se com seus discípulos, ele está em Betânia, muito provavelmente, ou alguma cidade vizinha, e ele levanta com seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus pede para os discípulos orarem e ele fica profundamente abatido e angustiado. E ele começa então a orar, é o que nós lemos nos versículos 41 a 44. Diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Depois, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus fica profundamente angustiado. Jesus ele não está com medo dos homens. E nós podemos afirmar isso com toda certeza, porque ele mesmo encoraja os seus discípulos, para que quando eles fossem levados diante de governadores, diante de reis, diante de autoridades, por causa da fé em Jesus, ele diz para eles se alegrarem e exultarem por estarem sendo perseguidos por causa do seu nome. Jesus não está angustiado por causa dos homens. Jesus está angustiado, profundamente abatido, porque ele estava prestes a tomar o cálice da ira de Deus. O cálice que eu e você deveríamos tomar. E ninguém conhece Deus tão perfeitamente quanto o Filho de Deus. E ele sabe que terrível coisa é cair na mão de Deus. Em Isaías 53 nós lemos que quando Jesus está ao caminho da cruz e crucificado, que a Deus agradou moê-lo, porque sobre ele estavam sendo lançados os nossos pecados. Isso é o que fez Jesus verter gotas de suor em gotas de sangue. E então, imediatamente depois de orar, Judas Iscariote chega com uma comitiva, uma multidão, e eles prendem Jesus. Versos 47 diz: enquanto ele ainda falava, apareceu-lhe uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhes perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Depois que Jesus é capturado por essa comitiva judaica, os líderes judeus, líderes religiosos, prenderam Jesus. Eles levam ele à casa do sumo sacerdote Caifás, porque ele era quem tinha que julgar Jesus e ver e encontrar nele se ele tinha algum pecado, alguma questão. E o Caifás, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos já estavam tramando, e inclusive, se necessário fosse, arrumar falsas testemunhas para acusar Jesus injustamente. Então, só que os judeus tinham um problema. Eles queriam matar Jesus, mas eles não podiam matar Jesus. Então, eles tinham que convencer os romanos para fazê-lo.
persuadir os líderes romanos para fazê-lo. E é isso que eles fazem. Eles levam Jesus para Pilatos, que é o governador e líder daquela religião. Lucas capítulo 23, verso 1, versículo 1 diz: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio Cristo um rei. Não podia ter um rei. Aquela era a jurisdição romana. Qualquer rei, qualquer autoridade se colocava como oposição a César, e então os líderes religiosos estavam tentando persuadir Pilatos. E Jesus nunca tinha, por exemplo, ensinado que não era para pagar imposto a César. Muito pelo contrário, ele ensinou justamente isso: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando ele estava na mão segurando uma moeda com o rosto de César. Mas eles estavam mentindo, eles estavam dando falso testemunho para persuadir Pilatos a matar Jesus. Então, no versículo 3 diz: Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nele motivo para acusar esse homem. Pilatos, depois de interrogar Jesus, fica sabendo que Jesus era galileu. E aí ele soube que Herodes estava na cidade de Jerusalém. E Pilatos não gostava de Herodes. Então, sabendo que Jesus era galileu e a Galileia é uma jurisdição de Herodes, não de Pilatos, Pilatos então envia Jesus a Herodes. Versos 6 do Lucas 23 diz: Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouviu falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Herodes é aquele crente que quando vem um profeta, alguém não sei o que, cheio de poder, que faz milagre, a pessoa vai justamente para aquela pessoa para ver milagre, né? Herodes é o que corre atrás dos milagres. Versos 9. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram Jesus e zombaram dele. Vestindo-o num manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Então veja, até homens maus, inimigos, quando estão na presença daquele que é o príncipe da paz, eles são capazes de se reatar, até eles são comovidos de alguma forma pela presença de Jesus. E até a inimizade dele é desfeita, depois disso eles passam a ser amigos. Como Jesus volta de novo a Pilatos, né? Jesus ficou para lá e para cá por um tempo, né? Mas aqui finalmente o Senhor... Bom, vamos continuar. Como Jesus volta para Pilatos, Pilatos interroga Jesus mais uma vez e, convencido pelo povo, Pilatos então manda Jesus ser crucificado. No versos 20, nós lemos o seguinte: Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se-lhes a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos estava com Jesus, provavelmente numa plataforma elevada, na posição de governador, e ele diz: mas eu não encontro nesse homem motivo para crucificá-lo, para matá-lo. E o povo, sendo persuadido pelos líderes judeus, ficavam gritando energeticamente: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, então, no verso 22, lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontro nele nada digno de morte, vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou um homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então, né, Pilatos, no domingo de Páscoa, costumava soltar um prisioneiro. Pilatos oferece para o povo de soltar Jesus, libertar Jesus, mas eles escolhem um assassino, Barrabás. E então Pilatos, ali no versos 26, diz: então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou aceitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor.
E aqui as coisas ficam difíceis de narrar, porque quando nós lemos que os soldados romanos, a tropa romana ficou em volta de Jesus, batendo nele, cuspindo nele, humilhando-o e açoitando, esse açoite de Jesus não é o açoite que a gente vê nos filmes. Esse açoite de Jesus, um instrumento romano que tinha um cabo onde pegava e algumas tiras de couro, e nas pontas dessas tiras de couro eles prendiam bolas de ferro e pedaços de osso, porque o objetivo não era corrigir aquela pessoa, não era reeducá-la na sociedade, mas era torturá-la. E alguns, inclusive, morriam quando eram açoitados com um flagrum. Agora eu me lembrei o nome, flagrum. É o nome dessa ferramenta romana. Então, era um objeto feito para dilacerar a carne. E Jesus, ele é açoitado com esse instrumento. Ele é espancado até perder as forças. Então, quando Jesus está, por exemplo, carregando a sua cruz, e os soldados fazem ele carregar a própria cruz, e ele cai, e ele não consegue, e eles então pegam um homem que está vindo do campo, um homem chamado Simão, e esse homem ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Não é que Jesus é fraco. Nós não devemos ter essa interpretação que Jesus é fraco. É que ele já sofreu tanto, ele já apanhou tanto, já verteu sangue, apanhou durante a madrugada e uma parte da manhã, que Jesus está exausto, sofrendo, e ele não consegue mais ficar em pé de tanto que ele apanhou. E aí, quando a gente lê, por exemplo, em Isaías 53, no verso 22, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para para que nós o desejássemos. Isaías não está dizendo que Jesus é feio, como muitas pessoas interpretam. Olha, Jesus não tinha beleza, Jesus era feio. Irmão, Jesus provavelmente era o homem mais belo da terra. Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele não sofreu com as ações do pecado fisicamente, igual eu e você sofremos as ações do pecado. A gente vai envelhecendo, vai nos aparecendo doença, o nosso corpo vai se tornando frágil. Jesus não tinha pecado, o corpo dele era perfeito. Então por que Isaías está descrevendo que ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para o desejássemos? Porque Isaías está contemplando o Cristo torturado, o Cristo cuja face está irreconhecível, de tanto que já apanhou. Justamente no versos 3 ele diz, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém em que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. No versos 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. É isso que Isaías está contemplando. Um Cristo cuja carne foi moída pelos soldados romanos, e através dos soldados romanos, o próprio Deus. Então, voltando para Lucas, Jesus finalmente chega no Monte da Caveira, onde ele é crucificado com 2 ladrões, cada um ao seu lado. No versos 32 do capítulo 23, a gente lê o seguinte: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Enquanto estava na cruz, crucificado, vertendo seu sangue, Jesus estava aplacando a ira de Deus que cairia sobre mim e sobre você, sobre toda a humanidade, Jesus está expiando os nossos pecados na cruz. Durante a crucificação, Jesus dá 7 brados, 7 falas, 7 frases, que os teólogos chamam como os 7 brados da cruz. O primeiro é perdão, onde ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois, salvação, onde ele olha para um dos condenados junto com ele, que se arrependeu, e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O terceiro é de relacionamento, ele olha para a mulher, para uma de suas discípulas, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe.
Outro é de angústia. Meu Deus, por que me abandonastes? Depois de sofrimento, tenho sede. Por fim, vitória. Está consumado. E o último, Pai, está aí no verso 46 de Lucas. Jesus brandou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Irmãos, Jesus cumpriu a sua missão. Ele morreu para conquistar e comprar para Deus um povo de toda tribo, língua e nação. Morreu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Morreu para que eu e você não vivêssemos como uma ovelha desgarrada. Morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Então um homem chamado José de Arimateia pede para Pilatos tirar Jesus da cruz. E aí no verso 56, no verso 53 a gente lê: então desceu-o, envolveu-o num lenço e o colocou num sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. E então Jesus finalmente é sepultado. E ele foi meio que sepultado às pressas, porque Jesus ele morre às 3 horas da tarde, ele é crucificado às 9 da manhã, das 9 às 3 da tarde ele fica na cruz. Depois eles tiram ele meio que às pressas, porque os judeus eles não podiam deixar os seus corpos, os seus mortos expostos durante o sábado. E o sábado para o judeu começa no pôr do sol. Então Jesus é tirado da cruz e ele é sepultado. E aí começa o sábado. E aí é uma coisa interessante acontece. No verso 55, nós lemos que as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. O que essas mulheres estavam fazendo? Elas estavam se preparando Elas estavam se preparando para no domingo irem ungir o corpo de Jesus com perfumes e especiarias. E aí tem alguma coisa errada. Porque Jesus havia prometido para eles que ressuscitaria no terceiro dia, no domingo. Mas se elas estavam fazendo isso é porque elas não criam na ressurreição. Elas não tinham a ressurreição na sua mente. Pense como foi o sábado para esses discípulos. Para mim, esse sábado é chamado de o sábado da desesperança. Porque eles tinham que descansar, eles tinham que ficar em casa. E o Senhor deles, o mestre deles, havia sido morto e estava sepultado. É como se desse um fim ao ministério de Jesus. E eles estavam em casa, desesperançados. Você pode pensar o que estava passando na mente de Pedro. Pedro, na ceia, disse para Jesus que estava prestes a morrer, se for possível, por Jesus. E nessa mesma noite, de madrugada, Pedro nega 3 vezes. Pode imaginar a cabeça de Pedro? Como estava? O Senhor dele sepultado. Puseram fim ao ministério de Jesus e ele estava, de certo, num conflito, mas ele não era o Cristo. Eu vi os seus milagres, eu vi o seu poder, eu vi o seu ensino, eu ouvi essas coisas. Ele era o Cristo, mas agora está sepultado. E os discípulos criam em Jesus. O próprio Senhor testifica isso ainda em vida. Os discípulos criam em Jesus, mas de alguma forma não conseguiam se alegrar na expectativa da sua ressurreição. Irmãos, muitos de nós vivem desse jeito. Muitos de nós vivem como se estivéssemos no sábado eterno. Nós vivemos crendo na morte de Cristo que expiou os nossos pecados, mas nós estamos abatidos, desesperançados. Nós estamos como se estivéssemos derrotados, nós não conseguimos olhar para Jesus e se alegrar com a sua ressurreição, de ter expectativa na ressurreição. Quantos de nós não anda abatido, desesperançado, como esses discípulos, como se estivéssemos vivendo eternamente no sábado? Cristo conquistou para nós um acesso a Deus por meio do seu próprio corpo na cruz, e a gente vive nesse mundo abatido, como se o Senhor não tivesse vencido esse mundo. Mas, graças a Deus, que o sábado não era eterno. No capítulo 24 de Lucas, no versos 1, nós lemos: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram
ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Veja, as mulheres foram para ungir o corpo de Jesus com perfume. Era o domingo, agora elas tinham visto aonde Jesus fora sepultado e elas estavam indo lá, elas estavam conversando, olha, quando chegar lá, vamos fazer isso, vamos passar essa especiaria, passar esse perfume no corpo do nosso amado Senhor. E no verso 22 diz que encontraram removida a pedra, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus e ficaram perplexas. Versos 4, sem saber o que fazer, de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram uma das frases mais belas das Escrituras: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E aí acontece com elas, como os discípulos, um misto de alegria e espanto. Porque essas mulheres, elas contam aos discípulos o que elas viram. Pedro e João saem correndo para o túmulo, e João diz que ele até correu mais rápido que Pedro, chegou lá primeiro, e eles olham e eles ficam maravilhados, mas o que aconteceu? Cadê o corpo do nosso Senhor? E então eles voltam, se reúnem entre eles e fica, olha, Jesus apareceu para mim, e o outro, mas como? Isso não é possível, não pode acontecer, isso não é possível. E aí no versículo 33 de Lucas 24, a gente lê finalmente. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, né? Judas se perdeu e se foi, agora não é mais 12, é 11. E os 11 se encontraram com os 11 os que estavam reunidos com ele, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 lhe contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Jesus já havia se encontrado com alguns discípulos, um aqui, outro ali, mas os outros, de uma maneira geral, ainda não tinham visto. E eles estavam reunidos, contando isso uns para os outros. E então no verso 36 a gente lê o seguinte: enquanto falava sobre isso, o próprio Cristo, o próprio Jesus, apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja convosco. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvida no coração de vocês? Vejam aqui as minhas mãos e os meus pés, são eu mesmo. O que Jesus estava mostrando? Os pregos que ele fora crucificado. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, você, irmão, se pega muitas vezes com falta de fé. Olha esses discípulos. Jesus está mostrando a eles os cravos, as marcas da cruz, seu corpo moído. E olha o que nós lemos no verso 41. E por não crerem ainda, tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer, que eu estou com fome, meu corpo ficou 3 dias na sepultura e eu quero bater um ranguinho. E aí deram-lhe para ele um pedaço de peixe assado, ele comeu na presença deles e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estavam com vocês, era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O nosso Senhor ressuscitou, a nossa esperança ultrapassa a morte. Quando você coloca expectativa no dinheiro, parabéns para você, mas isso é até você morrer. Quando você coloca esperança no seu marido, parabéns, mas isso vai durar até você morrer. Mas aqueles que colocam a sua esperança em Cristo, a esperança deles ultrapassa a morte. Não há pessoa no mundo que tenha deixado para trás um túmulo vazio, a não ser Jesus. O Jesus Cristo que foi crucificado. O Senhor ressuscitou, mostrando para nós que o sacrifício dele foi aceito por Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas parte-se dessa vida
para a vida eterna. Assim como os israelitas foram livrados do anjo da morte, quando o anjo da morte passou sobre suas casas e viu nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro, assim o sangue de Cristo, aspergido no nosso coração, nos livra da morte eterna. A você que está aqui nessa noite, que ainda não é participante da morte e da ressurreição de Cristo, eu te convoco. Arrependa-se, arrependa-se. Creia no Senhor Jesus. Mude a sua vida. Abandone os seus pecados. Abandone a sua autossuficiência. Declare ao Senhor: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, tenha misericórdia de mim. Não há outro caminho e não há outra forma de nos achegarmos a Deus, a não ser por Jesus Cristo. E esse crucificado, a nascer por Jesus Cristo e esse que foi ressuscitado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, apaguemos as luzes e vamos embora, porque não há nada que nós estamos fazendo aqui, não há nenhum motivo. Se a nossa alegria é apenas as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, visto que nós abdicamos de muitas coisas dessa vida. Nós as recusamos, nós nos limitamos ao uso das coisas dessa vida. Então, meu amigo, você que está aqui nessa noite, você que é crente em Jesus, por que você vive desesperançado? Por que você vive como se você estivesse no sábado, esperando Cristo ressuscitar? Por que você vive sem alegria no seu coração? Porque você muito provavelmente parou de olhar para Jesus. Muito provavelmente você parou de olhar para o amor de Deus demonstrado por você na cruz. Alegre-se, teu Senhor ressuscitou. Ele vive, está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele voltará para resgatar a sua igreja.